pessoal, começando mais um programa aqui, Conexões PE. Só recordar e lembrar vocês, compartilhe, salve, vá lá, se inscreva no nosso canal, venha conhecer as histórias dos nossos empreendedores. Nós estamos aqui conversando com médicos, advogados, jornalistas, empreendedores de Pernambuco, nessa grande rede mundial. E eu vou pedir para meu parceiro aqui, Eduardo, falar do nosso convidado, Eduardo. Olá, pessoal. Hoje temos a honra aqui de estar no Conexões PE, Dr. Marcelo Mendonça, com o tema Ouvido, Nariz e Garganta. Dr. Marcelo é formado pela Universidade Federal de Pernambuco, fez residência médica em otorrinolaringologia pelo Hospital das Clínicas da USP, São Paulo, tem doutorado pela Faculdade de Medicina da USP também, e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Conexões PE. Eduardo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando sobre otorrinolaringologia. Doutor Marcelo, vamos começar com a pergunta que todo mundo gosta de início, né? Por que escolheu a medicina, né? Por que seguiu essa carreira tão maravilhosa na medicina? E por que especificamente otorrinolaringologia? Olha, a medicina eu acho que veio, talvez, naturalmente ali. Meu pai é médico, meu avô era médico também. E eu sempre gostei, sempre tive muita curiosidade em relação à questão do como e do porquê, né, a ciência de uma maneira geral. Eu gostava muito de física, de química, biologia, essa parte da vida, né, como é que acontece. Eu sempre fui muito curioso em relação a isso, sempre gostei muito e eu acho que medicina foi uma escolha natural em relação a esse conjunto ali de interesse meu. Eles tinham a mesma especialidade? Não, o papai é pediatra. Sei. Tem ali a pediatria, tem muita interseção Sim. com o otorrino, né? E o meu avô, ele era professor da faculdade de histologia e embriologia, a cadeira Legal. básica, uma pessoa muito querida na faculdade. E a otorrino, veja, eu gosto muito de cirurgia, eu sempre gostei muito de cirurgia durante o curso médico. E eu fiz, inclusive, iniciei cirurgia geral, né? A residência de cirurgia geral. E aí depois optei ali pela otorrinolaringologia, que é uma especialidade que tem muita clínica e tem uma especialidade cirúrgica também, né? E é interessante porque você vê ali todas as faixas etárias, desde a criança até o idoso, né? E é uma especialidade, eu diria, muito completa, né? Ela mistura diagnóstico, exames, clínica, cirurgia, né? Então, acho que eu comecei ali a me interessar pela otorrinolaringologia. Eu acho que eu não, dentro da medicina, não me vejo fazendo outra coisa aí. Acho que eu me encontrei na otorrinolaringologia, assim. Eduardo, por favor. Com relação à importância, né, grande dessa tua especialização, e fala um pouco sobre essa conexão, não é, que existe entre a garganta, o nariz e o ouvido. Para um pouco, de modo geral, entender e como, de alguma forma, um órgão afeta o outro. Sim. De fato, essa especialidade, ela engloba ali nariz, ouvido e garganta, né? E não por nada, porque existe, de fato, uma conexão entre essas estruturas, né? Você tem ali na otorrino funções importantíssimas no dia a dia. Então, respirar, deglutir, né? Falar, né? Ouvir, o equilíbrio, o sono tem a ver também, quando você tem ali ronco, apneia. Então, essas estruturas, elas estão interligadas não só do ponto de vista fisiológico mesmo, mas anatômico, né? O nariz é comunicado ali com os seios da face, que, por outro lado, você tem também por trás do nariz a faringe, que é uma cavidade que comunica-se com o ouvido, né? E mais no final a laringe, que é também da otorrinolaringologia, que é essa encruzilhada ali dessa região respiratória e de deglutição, né? Então, você tem realmente uma total conexão entre essas estruturas, né? Tanto é que essa especialidade abrange exatamente esse contexto, né, do nariz, ouvido e garganta. Eu sofri muito de otite, né, desde criança, depois parou mais, mas aí sempre o pessoal que eu ia gostava de ver o nariz. Não, o ouvido é consequência. Isso. É isso mesmo? A otite ali da orelha média, né, da uma cavidade do ouvido que infecta,
de forma até frequente na criança, tem muito a ver com o nariz pela Essa tuba agressão, auditiva. Então, a tuba auditiva é uma comunicação do ouvido com o nariz e o tecido que recobre aquilo ali, que é o tecido respiratório, é o mesmo. É o nariz, a tuba auditiva e o ouvido médio, que é o mesmo da toda a árvore respiratória, né? Então, existe uma conexão importante, né, em uma fisiologia muito estreita ali entre o nariz e o ouvido. Doutor, lá no consultório você deve ter pessoas que chegam com erros comuns, né? Que não procuram antes um especialista e acabam agravando um problema, né? Quais são os mais comuns que a gente pode citar aqui? Olha, eu acho que eu pensaria já na automedicação. Eu acho que, né, sempre é ruim a automedicação. Então, entra aí os antibióticos. Hoje, ainda bem que a gente tem ali uma necessidade de uma prescrição médica para comprar antibiótico. Um tempo atrás... Um tempo atrás... Não tinha. Você chegava e comprava e usava. Mas sempre tem alguém... tinha um resto de antibiótico de uma gripe passada, de uma infecção, de uma coisa. Um primo meu me deu, o vizinho e tal. E já começa a usar, né? Eu acho que a automedicação, por exemplo, das gotas nasais de vasoconstricção, né? Que tem o seu papel dentro da otorrina, mas tem o seu momento, mas muitas vezes é usado de forma errada, né? É usado cronicamente como um tratamento que, na verdade, causa outros problemas, né? E eu diria também gotas do ouvido. Então, quando eu comprei na farmácia uma gotinha, tinha uma queixa de ouvido, já estou começando a usar. E aí você não sabe ali o que é que tem naquela gota. Você atrapalha o exame físico quando a pessoa chega lá no consultório. Então, você não consegue ver muito ali porque está com um remédio, o ouvido cheio de gotas. Eu acho que o cotonete é um fator também Sim, de um erro. Uma polêmica, não né? é bem definido, viu? A história do cotonete, de que assim, mexer no ouvido lá dentro só com o cotovelo. Não mexer com o cotonete. O cotonete é para as dobras da orelha, mas não para o ouvido. Então, termina podendo atrapalhar impactação do cerume, infecção. E aí é muito comum, eu acho, essa coisa. Só dessa questão do cotonete. Mas eu vejo muita propaganda também de alguns outros uns equipamentos que você consegue tirar. Pois é, veja. Também A rigor, essa manipulação do conduto auditivo externo, essa automanipulação não é recomendada. Então, o conduto ele é sensível, ele tem uma pele muito fina, né? Ele é próximo ali da membrana do tímpano, que é uma estrutura muito delicada. E essa manipulação, essa automanipulação não é recomendado, porque pode gerar trauma, pode gerar fissura, pode gerar infecção, pode gerar impactação de cera e você vai causar um problema maior até nessa manipulação. Né? E aí eu talvez frisar também a questão dentro dessa sua pergunta de uma certa negligenciar uma perda auditiva, seja ela súbita ou seja ela mais prolongada, tanto no adulto, no idoso, como também na criança. Então, isso aí está ouvindo menos, mas deixa, e a coisa vai evoluindo. Eu acho que aí perda auditiva é importante, a gente está sempre com muita atenção, como também a questão de uma rouquidão prolongada, né? Queixa mais de laringe, com rouquidão mais de 2, 3 semanas, principalmente no tabagista. Então, eu acho que são alertas importantes que a gente precisa fazer. Focando novamente no ouvido, né? Quais são, de fato, as principais causas, né? Você já falou um pouco aí, mas, por exemplo, a gente observa muita gente colocando, como você bem colocou, algum tipo de substância no ouvido. E, por exemplo, água do mar. Às vezes entra um pouco de água da piscina, do mar, aí tem aquele procedimento da pessoa pular, né? Bater com a cabeça para sair. Aí tem gente que bota um pingo de álcool. Tem gente que bota, daqui a pouco, dá um pouco de dor. Aí gente que bota Vic Vaporub. Falando um pouco disso e também da perda auditiva, né? Desses procedimentos e também da perda auditiva na idade mais avançada. Sim. Quais são as principais causas? Olha, em relação à questão da água do mar, da impactação de água, geralmente isso vai se resolver espontaneamente. Eventualmente você tem ali um incômodo maior, aquele ouvido cheio, né, aquele ouvido oco com água do mar, da piscina. Se não há nenhuma queixa que sugira infecção, dor, algo mais importante, eventualmente você pode colocar o álcool a 70, um pouco de umas gotinhas, porque ele ajuda a carrear essa água para fora. Tá? E muitas vezes você tem uma melhora desse sintoma. Mas se persiste, é importante procurar a ajuda aí do especialista. Mas acho que o álcool está ali, talvez, como algo
possível de ser colocado no dia a dia, mas não de forma tão frequente. Mas não outras coisas. Tem gente que bota óleo de cozinha, pinga, não sei o quê. Então, realmente não é recomendado. Não é recomendado. Em relação à questão da perda auditiva, assim, é um capítulo muito grande, né? Amplo da otorrinolaringologia. E eu diria que uma das principais causas é, de fato, a perda auditiva relacionada à idade. Né? No idoso é muito frequente. Então, hoje, com a população cada vez mais longeva, eu acho que isso é o dia a dia da gente. Né? E, a princípio, as pessoas, todos que chegam a certa idade, vão experimentar, talvez, uma diminuição da audição. Né? E isso pode trazer algumas consequências se a gente menospreza, se a gente não trata de forma adequada, né? Não é avaliado de forma adequada. O outro extremo também, a criança, é importante ter muita atenção, não só nas perdas auditivas congênitas, que a criança já nasce com algum problema, como também naquelas perdas auditivas adquiridas durante o período pré-escolar, escolar. Então, é muito comum na criança você ter, por conta da questão da tuba auditiva, existem algumas características na criança, na tuba auditiva, que ela, às vezes, é insuficiente e deixa muco, secreção presa no ouvido. Aí já é uma perda auditiva que a gente chama de condutiva. O nervo é normal, mas o som não consegue chegar no nervo, porque no lugar de ter ar ali, naquela cavidade, tem muco. Então, o som chega baixo no nervo. Então, você tem uma baixa da audição. Muitas vezes a criança se acostuma com aquilo, não vai reclamar e vai ter problema de cognição, de desempenho. Então, é importante ter muita atenção a isso. Dentro dessa pergunta, assim, a relação um pouco aí desse ouvido com o cérebro, né? Sim. Fala um pouco a respeito disso. Veja, toda a estrutura do ouvinte, né? da pessoa ouvinte, que não tem queixa, não nasce com algum problema auditivo, a estrutura do raciocínio, da fala, da comunicação, está toda estruturada na parte auditiva, né? Então, você tem... a maneira como você fala tem a ver com o raciocínio, tem a ver com a audição. A audição é extremamente importante. É que tem parte, inclusive, do cérebro que é responsável pela Sim, audição. sem dúvida. Então, a cognição, ela vem também com a questão auditiva, né? E esse déficit de input cerebral desse estímulo auditivo pode, sim, causar problemas importantes. No idoso, você tem ali uma correlação com a questão relacionada à cognição, você tem relacionado com alterações de depressão, de isolamento social, né? De demência. Então, não é uma causa direta, mas é um cofator importante. O ouvido pode estar bom, mas o cérebro não. Então, Isso não consegue. também é um diagnóstico diferencial, eu diria, dessa inteligibilidade. O processamento auditivo central, você chega àquela informação e esse processamento auditivo central pode ter dificuldade. Mas, na maioria das vezes, a audição em si é que está diminuída e aí o cérebro ele não consegue receber de forma adequada aquela informação sonora. Tão importante para poder você ter essa comunicação, esse raciocínio. Doutor, deixa eu continuar no tema de audição para falar de um... Hoje parece que virou uma febre. Todo canto, todo mundo usa fone de ouvido. É verdade. Fone de ouvido virou um hábito da população. Tá dentro do transporte público, tá andando na rua. Correndo. Tá correndo, tá com essa tecnologia, né? Você tem, de e fato, tudo mais. O que é que está trazendo consequências reais para a Olha, saúde? A questão do fone de ouvido já vem atrelada, talvez, a questão da perda auditiva relacionada ao ruído, né? Um som muito alto. Então, acho que isso é importante frisar nessa situação do fone de ouvido. Então, se você tem ali uma exposição prolongada a uma carga sonora, uma energia sonora alta, excessiva, você pode, eventualmente, sim, ter uma perda auditiva e até definitiva. Você pode lesar o nervo auditivo. Então, por exemplo, você tem uma relação ali de escutar uma música muito alta durante muito tempo, um som alto durante muito tempo, você pode deixar alguma consequência. A gente, por exemplo, quando entra em contato com um show, uma música alta, e sai ali com um zumbido e um som mais abafado, o ouvido mais abafado, já é, de alguma forma, uma agressão ali ao nervo, né? Isso geralmente é temporário. Você passa um dia, 2 dias e depois a coisa se resolve. Mas pode ser definitivo, pode causar lesões. Isso de forma repetitiva durante a vida. Você veja que o fone de ouvido começa muito cedo hoje, né? Então, Verdade. você de fato tem. Então, é importante frisar que é necessário um volume adequado e pausas de agressão, vamos dizer assim, Para o ouvido descansar. Para o ouvido descansar, exatamente. E aí, acho que as pausas regulares, né, com
um uso adequado. Por exemplo, o entorno ser um entorno mais silencioso, porque necessariamente você não vai aumentar aquele som do fone. Então, você está ouvindo ali, fazendo o seu trabalho, ouvindo alguma música, com um entorno barulhento também, necessariamente você vai aumentar esse som. Então, seria interessante para quem usa muito tempo. Um entorno mais silencioso já ajuda, né? Acho que é interessante a gente ter essa dica. E, veja, não há uma regra, mas obviamente isso é relativo, depende da potência do aparelho, mas em média ali 50%, 60% do volume ali máximo seria adequado, né? Mas sempre respeitar as pausas e sempre respeitar a questão da intensidade sonora, né? Eduardo. Dentro dessa pergunta, só dentro dessa pergunta de Beto, com relação ao equipamento, né? Porque você tem aqueles fones que eles são conchas, né? Concha, Concha, tem e você tem um outro que é o plug, né? que fica assim um pouco fora e tem um outro que Sim. vai lá para dentro mesmo, né? Quer dizer, há uma diferença. Isso. Veja, os fones que você tem ali um abafador de ruído externo ajuda mais, né? O fone que penetra ali mais no conduto pode, eventualmente, com o tempo de uso, deixar dolorido aquela região, pode, eventualmente, até mexer na questão da cera, né, do cerumen, dependendo da quantidade de cera que você tem ali, né? A limpeza inadequada pode levar, eventualmente, a infecções locais, né, a otite externa. Então, isso tudo é importante levar em consideração, com certeza. Eduardo. Bom, vamos lá. Com relação à rinite alérgica, né, sinusite, que parecem umas doenças simples, entre aspas, mas atrapalham muito a qualidade de vida, né? Sem dúvida. Eu passei muitos anos na minha vida tendo rinite alérgica e sofri bastante com relação a isso, até que realmente meu quadro não era só a questão do ambiente, de espirro, de entupir o nariz. Eu tinha um problema mecânico. Sim. Eu tinha um entupimento interno mesmo, né? Fazendo uma analogia prévia aqui, a gente às vezes, quando as pessoas que não usam óculos, né, que não estão enxergando alguma coisa e de repente vai no oculista, coloca o óculos e faz, eu pensei que eu enxergava. Você começa a ver os detalhes das plantas, enfim. Então, quando eu fiz a cirurgia, eu pensei que respirava. Quando tirou os tampões e parecia que todo o ar do mundo entrou aqui dentro no pulmão, uma maravilha. Me fala um pouco a respeito disso, né? E quando deixa de ser algo que é pontual, uma rinite alérgica, uma sinusite, e quando vira uma necessidade de um tratamento contínuo ou cirúrgico. Sim. De fato, a rinite alérgica, assim, a sinusite, né, é um capítulo amplo na medicina, na otorrino, e afeta muito a qualidade de vida, como você falou. Muito. Né? Do Sono, ponto de vista né? o Sono, sono, a obstrução tudo. nasal, a irritabilidade nasal, coriza, Muito. espirro, né? Então, você tem, sim, as infecções de repetição que podem vir atreladas. Você tem um impacto na qualidade de vida, na criança, no adulto, sem dúvida. No rendimento escolar, no trabalho. E quando isso passa a afetar, né, o paciente, é importante, obviamente, você ter um tratamento. Aí você tem ali a higiene ambiental, você tem a lavagem nasal, tem as medicações que você pode usar. Mas lembrar da questão obstrutiva, como você falou, muitas vezes o paciente ele está acostumado com aquela obstrução, não se queixa tanto, mas não sabe que aquilo poderia melhorar muito, né? Passa até a respirar pela boca, achando Isso, que é normal. acho até que isso é uma analogia muito boa que você fez, também para a questão auditiva, né? Quando você tem uma baixa da audição ali e você, depois que você, por exemplo, reabilita aquilo lá, você vê, poxa, como eu estava ouvindo mal. Isso. E a questão respiratória é sempre importante a gente, né, nessa avaliação otorrinolaringológica, observar o que você falou das obstruções mecânicas. Então, principalmente, eu diria, mais comumente, os cornetos, né, que é uma carne esponjosa dentro do nariz, que pode hipertrofiar, crescer e termina atrapalhando ali a questão obstrutiva nasal, junto com o desvio do septo nasal, que é a parede do meio do nariz. E aí você também tem um conjunto, é muito comum essa obstrução, né, mecânica dos cornetos e do desvio. Existem outras situações, como polipose nasal, existem outras situações também, são importantes a gente fazer esse diagnóstico diferencial. Mas a cirurgia, por exemplo, né, dentro da rinologia, da otorrinolaringologia,
dos cornetos e do septo, que é a turbinectomia, que é a diminuição dos cornetos, e a septoplastia, é muito comum e traz uma melhora importante na qualidade de vida do paciente. E, inclusive, no melhor tratamento da rinite também. Pois é, essa questão do desvio de septo eu tinha também, né? E o nariz grande que não servia para muita coisa, não. Porque o desvio de septo tapava um lado. Então eu respirava apenas por um. E o outro corneto era grande também. Quem sabe? Então ficava muito obstruído em relação a isso. Mas só fechando, você fez uma observação com relação à lavagem. Sim. Está muito em moda essa Sim. história da lavagem com soro. Quando é que isso é recomendado? Porque eu estou vendo gente todos os dias fazendo esse tipo de Sim. lavagem e também os nebulizadores, que estão sendo muito usados para a criança. Fala um pouco a respeito dessas duas intervenções. Eu acho que é importante, talvez, dizer inicialmente que o muco nasal normal, fisiológico, é extremamente importante para a fisiologia, para o bom funcionamento do nariz. Então, o muco nasal, ele é bom para o nariz. Agora, evidentemente que quando a pessoa tem uma doença nasal, tem uma rinite, tem uma exacerbação dessa secreção, quando você tem uma infecção, né, com um muco já infectado, quando você tem a necessidade, veja, o nariz é um filtro, ele prepara esse ar para chegar no pulmão. Então, tudo que a gente está respirando passa pelo nariz. A função nasal é aquecer o ar, umedecer o ar, filtrar esse ar, preparar esse fluxo aéreo para o pulmão, né? Existe um reflexo até nasoalveolar. Quando passa o ar pelo nariz, já começa a ter um reflexo de relaxamento dessas vias aéreas inferiores para receber esse ar. Então, existe toda um intrincado de comunicação entre o nariz. Essa via aérea é uma só, né? A gente divide ali, mas ela é uma só. Então, é importante, obviamente, manter esse nariz umedecido, manter esse nariz limpo, mas, claro que depende muito da situação. Então, por exemplo, o paciente que é muito alérgico e tem um ambiente externo que tem muito alérgeno inalante, é interessante você fazer, eventualmente, lavagens nasais para tirar aquele pó, aquela poeira doméstica, o ácaro que está ali no nariz. Tudo bem, existe uma estratégia de tratamento disso. Quando o paciente está infectado, sinusite, também lavagem nasal. Mas fazer a lavagem nasal de forma excessiva, Como uma rotinha, né? de forma excessiva, num paciente que não tem, numa pessoa que não tem uma doença que mereça essa lavagem, talvez eu esteja tirando ali aquele muco importante para o nariz, né? E existem algumas maneiras de fazer essa lavagem, né? Então, é importante também ter a orientação médica sobre como fazer bem essa lavagem. Não fazer um alto volume com muita pressão, que pode dar um desconforto no ouvido, pode dar um desconforto sinusal, né? Principalmente na criança, né? Que tem uma estrutura menor, Pois né? Que você falou. Então, Então, esses nebulizadores, né? Pelo menos na minha época, era muito comum passar aqui no peito, né? Era Transpumin, eu acho que era o nome. Eu não sei nem se existe ainda isso, né? E realmente, aliviava. o Vicry, o mentol, né? Que ele dá uma sensação de uma desobstrução nasal, mas é uma sensação a princípio, né? Ajuda ali, mas pode ser um irritante também, então é importante ter essa ideia. Então tem gente que coloca dentro do nariz e tal, então a princípio pode causar uma irritação. No primeiro momento tem um alívio, mas depois com o uso tem uma irritação nasal. Isso pode ser... Doutor, as alergias respiratórias elas estão mais frequentes. A gente fala isso por causa do ambiente, né? Hoje Sim. o ambiente urbano é muito Isso. pesado, poluição, ar-condicionado, você passa Ambiente muito fechado, tempo né? em ambiente fechado. Está influenciando nesse aumento? Sim, eu acho que hoje você tem, como você falou, esse ambiente urbano, né, pesado, poluído. E, sem dúvida, o estilo de vida em ambientes mais fechados, né, em ambientes... Aqui a gente... Muito calor, então, muito ar-condicionado, né? O sol tem que bater, tem que entrar, o ambiente tem que estar ventilado. Então, a poeira doméstica, de uma maneira geral, para quem é alérgico, para quem tem rinite, é muito ruim. Então, o ácaro, a poeira doméstica. Então, o ambiente tem que estar ventilado, tem que entrar sol, né? E tem que estar limpo, né? Então, acredito que ambientes como... A gente está muito no ambiente fechado. É shopping, é o quarto fechado com ar-condicionado ligado o tempo todo, o carro com ar-condicionado, o trabalho com ar-condicionado. E isso pode, como o nariz ele tem que compensar esse ar para deixar esse ar chegar no pulmão com uma umidade correta, né? E aí um ambiente muito úmido, que aqui no Recife também você tem um período do ano de muita umidade, de muita chuva. E o extremo também é um ambiente muito seco. Então você vai para o seco, frio, o nariz sangra, irrita o nariz também. Então é importante não trabalhar muito nesses extremos, né?
Ok. Eduardo? Bom, com relação à garganta, né? Os problemas de rouquidão, você falou um pouco aí da rouquidão, pigarro às vezes constante, né? A deficiência às vezes de engolir, né? Sim. Quando esses sintomas podem indicar algo mais sério, né? E a questão do gargarejo, né? Porque muita gente coloca de tudo, né? A gente vê na internet absurdos. A pessoa está com dor de garganta, aí mistura essa substância com essa substância, faça gargarejo 4, 5 vezes por dia. E muitas vezes a gente altera o pH aí, né? Fala um Isso. pouco a respeito do pH e da importância Sim. dessa questão da garganta e o que deve ser usado de fato para fazer um tratamento quando tiver problema de garganta e falar um pouco dessa questão da rouquidão, né? Sim. Olha, a faringe e a laringe, né, seria a garganta ali, tá ali numa encruzilhada de duas funções muito importantes, que é a respiração e a deglutição, além da fala, né, que é a laringe. Então, recebe diretamente pela respiração, o ar passa pelo nariz e vai para a garganta, né? E a alimentação também. Então, você tem ali essa estrutura aerodigestiva, o primeiro impacto ali é na garganta, né? Sem falar também na questão das infecções externas. Então, o primeiro impacto também de virose, de bactéria, está ali nessa mucosa da garganta. Então, ela é extremamente sensível e tem a sua importância, né? Existe um bom funcionamento da garganta. Você falou do pH. O pH é mais básico na garganta. Então, por exemplo, um refluxo de ácido do estômago pode irritar a garganta. Quando você tem uma irritação ali por um vírus, por uma questão alérgica, enfim, se você faz um gargarejo, por exemplo, com vinagre e sal, que é até comum, você está imprimindo ali, muitas vezes, até uma irritação maior ainda. O ideal é bicarbonato de sódio, por exemplo, que é uma base, né? Então, uma boa hidratação da garganta é importante. Não é volume de encher a barriga de água e pronto, é frequência, sempre uma aguinha. Quando você sai de um ambiente extremamente úmido externo para um ambiente de ar-condicionado, que é muito comum aqui no Recife, um ambiente quente com um ambiente frio, úmido e seco. Então, a água é importante. Você está sempre umedecendo a garganta. Isso aí é extremamente importante. Aqueles sprays ajudam? Veja, depende do componente do spray. Eu diria que a hidratação, a água é importante. Aí, acho que mais até... Obviamente, quando você tem um componente ali mais inflamatório, infeccioso, existem determinados sprays com medicações específicas que você pode usar. Mas aí vem a recomendação médica. Aí vem aquela coisa da automedicação também, né? Isso. Então, acho que você tem o manejo médico já com diagnóstico, já com exame físico ali, você, mais apropriadamente, você consegue orientar. E vem a história que você falou, que é extremamente importante, que é a questão da rouquidão, né? Então, veja, são sintomas muito comuns na garganta, uma rouquidão intermitente, uma rouquidão temporária, curta, né? Um pigarro, uma secreção, aquilo dali, na maioria das vezes, não representa assim, um problema, um risco maior. Porém, uma rouquidão mais mantida, 2, 3 semanas de rouquidão. Pode ter a ver com as cordas vocais. Pode ter a ver com as cordas vocais, alterações benignas da corda vocal, mas, por exemplo, o paciente tabagista, a gente sabe da relação importante do câncer com o cigarro, câncer de laringe com o cigarro, né? E quanto mais precoce esse diagnóstico, melhor o prognóstico do tratamento. E aí você negligenciar isso não é bom. Então, realmente, uma rouquidão que dura aí 2, 3 semanas é importante avaliar. É importante procurar o médico, é importante procurar o otorrinolaringologista. Deixa eu colocar um ponto também, doutor. É questão que muita gente fala no passado, me lembro muito dos meus pais falando, você vai ter que fazer uma cirurgia para tirar as amígdalas. Sim. Era muito comum. Isso. Eu vi, inclusive, isso ontem com minha filha, que ela está com amidalite. Sim. E ela disse, pai, eu quero tirar as amígdalas, não sei o que, não sei o que. Olha, vamos procurar primeiro um especialista sobre isso, esse tema. Depois vamos resolver primeiro a sua questão da sua amidalite, primeiro. Veja, esse tópico da amígdala, né, em si, é o dia a dia da gente. Já houve, talvez, no passado, uma indicação mais frequente em relação à questão das amígdalas. Hoje você está muito bem definido, tem muito bem definido na otorrino essas indicações, não só da indicação cirúrgica da amígdala, em relação à infecção de repetição, que é preciso caracterizar bem se aquilo ali é uma infecção bacteriana, né, ou viral, que muitas vezes se confunde muito, né, ou de uma amígdala crescida demais, que já atrapalha em relação à questão da respiração, né, principalmente na criança, em relação à questão da deglutição, né.
Então, e aí falando da amígdala, a adenoide também. Então, veja, você tem ali, por ser uma área muito exposta, né, a esse trato aerodigestivo, né, inicial. Então, tudo que você está respirando, tudo que você está comendo, passa diretamente na faringe, onde está a amígdala e onde está também a adenoide. Então, na criança, principalmente, existe ali um mecanismo de defesa inicial dessas estruturas. Elas são importantes, né? A partir dos 2 anos ali, depois que sai a amamentação, elas estão ali na formação de anticorpos. É importante você ter. Porém, em algumas crianças, existe um crescimento exagerado, exuberante da amígdala e da adenoide, começa a atrapalhar mais do que ajudar. Então, isso, o otorrino, ele tem que avaliar de forma adequada se há ou não uma indicação cirúrgica ou um tratamento clínico, uma observação. Até porque os pais precisam ter essa observação, né? Também. Os pais Normalmente o que acontece ali, quando existe um crescimento exuberante, tanto da amígdala como da adenoide, você vem atrelado a uma obstrução respiratória. Sim. E aí você tem ali uma respiração de boca aberta, o ronco, e o extremo desse espectro é a apneia, que na criança a gente não deve negligenciar, né? Então, essa respiração bucal, ela pode trazer várias consequências, alterações do esqueleto de face, de crescimento, de arcada dentária, né? Do sono, do crescimento de uma maneira geral. Então, veja, atrapalha o sono fica mais superficial. Você não tem aquele sono profundo na criança quando você atrapalha essa respiração. Então, o hormônio do crescimento é liberado na criança durante o sono profundo. Então, se você tem um sono sempre superficial, você pode sim ter eventualmente alguma consequência nesse sentido. Além das infecções. Então, como a gente já viu ali que é muito interligado esse sistema, você pode ter alterações devido à hipertrofia da adenoide, por exemplo, que é atrás do nariz, atrapalhar o ouvido, dando infecções, otite de ouvido, juntando muco no ouvido, catarro, e dando aquela perda auditiva condutiva de não chegar o som direito no nervo por conta do catarro que está ali preso, né? Que é a otite média mucoide crônica. E a criança vai ter uma perda auditiva. Então, veja como as coisas são interrelacionadas e com uma consequência se a gente não define bem, né? Dentro dessa pergunta de Beto, só para um esclarecimento com relação à amidalite e à faringite. Sim. Né? São coisas diferentes. Sim. Né? A faringite, ela realmente tira a energia do sujeito. Não é? É impressionante como eu já tive muitos problemas de amígdala, continuo com elas, mas graças a Deus está bem. Agora, a tal da faringite, quando você tem, ela lhe dá uma baixa de energia muito significativa. Né? Procede. Verdade. Sim, veja, a infecção, principalmente bacteriana, né, da garganta, seja ela das amígdalas, que é aquela estrutura, aquela bolinha ali né, lateral ali, seja da faringe. Muitas vezes você tem uma faringe e uma amidalite mesmo. As duas coisas se infectam. Né? E é importante diferenciar ali. Muitas vezes você, vou tirar as amígdalas porque estou tendo infecção de garganta. Mas será que não é faringite de repetição e não amígdala? Perfeito. Isso é importante, você falou. Né? Então, né, é importante diferenciar o que é que está ali. É a faringoamidalite, é só a faringe e não a amígdala? Né? Então, é importante diferenciar. E no adulto, principalmente, essas irritações de faringe pode ter a ver também com refluxo, pode ter a ver com tabagismo, com algumas irritações externas ali à faringe. Né? Dentro aí da tua especialidade, fala um pouco a respeito dos mais velhos, né? Principalmente assim, os idosos que sofrem bastante aí com o diagnóstico de labirintite. O que às vezes nem é labirintite, né? Preciso se ter um diagnóstico mais correto possível. Sim. E a gente observa muito, mas muito, né? Esse sofrimento, inclusive tontura, quedas. Fala um pouco a respeito da labirintite e outras, né, que tem uns nomes bem estranhos com relação a essa questão da tontura. Sim. Né? E o zumbidozinho também, né? Das pessoas mais velhas. Fala um pouco a respeito disso. Olha, é um tema bem amplo, a labirintopatia, se a gente for colocar assim, porque a labirintite é um termo que não é muito esclarecedor, né? Labirintite, você, assim, na verdade... A inflamação do labirinto. Teoricamente seria inflamação do labirinto, IT, né? Então seria uma inflamação do labirinto. Na verdade, você tem ali a doença labiríntica, a labirintopatia, ela é muito ampla, existem várias causas, pode afetar também pessoas mais novas. Você tem ali no idoso, devido à diminuição ali do envelhecimento mesmo, o nervo responsável
pelo equilíbrio, ele é integrado, o equilíbrio em si, ele é integrado à visão, né, ao labirinto, né, que é essa questão periférica, ao cerebelo, à própria percepção, que é a sensação de onde você está, da parte muscular, da parte de articulação. Então, tudo isso no idoso envelhece. E você tem o equilíbrio de uma maneira geral. É sistêmico, né? É sistêmico. Um dos fatores ali é o labirinto, né, que a gente chama, que tá dentro ali da orelha interna, né, que é o mesmo nervo, vamos dizer, da audição, né? Então, esse envelhecimento, ele acontece não só no labirinto, mas também de uma maneira geral, né? E isso pode afetar o equilíbrio como um todo, né? Existem, obviamente, algumas doenças específicas do labirinto que é preciso fazer esse diagnóstico correto, mas lembrando, principalmente no idoso, do geral, né? Então, você tem a propriocepção, né? Você precisa trabalhar essa parte esquelética, músculo-esquelética. Você precisa trabalhar essa questão da parte neural mesmo. Então, assim, o sistema nervoso central está atuando ali também, né? Então, é importante fazer um diagnóstico diferencial, principalmente nessas crises mais agudas, né? Uma tontura forte no idoso. A gente tem que descartar AVC, por exemplo, algumas outras alterações mais importantes que estão ali causando aquela questão. Mas é natural que no idoso o equilíbrio ele tenha ele sofra de alguma forma, né? E ali um dos fatores tem relação realmente com o labirinto, né? Existem inclusive medicações e exercícios específicos e orientações. De uma maneira geral, até na pessoa mais jovem, e que pode ter ali uma sensibilidade labiríntica, por exemplo, tem uma cinetose que a gente chama, que é uma tontura relacionada ao movimento. Então, aquela pessoa que está ali atrás no carro e fica enjoada, fica tonta no carro, vai andar de barco, vai ter Roda gigante. roda tudo, roda. Então, desde criança, às vezes, você tem uma sensibilidade Não labiríntica, consigo. montanha-russa, alguma coisa desse tipo. Essas pessoas já têm ali uma sensibilidade prévia. Então, por exemplo, hoje em dia, o movimento de busca ocular, o movimento sacádico do olho, que você busca, principalmente numa tela em movimento. Então, Instagram, WhatsApp. Tá rolando a tela. Então, você está ali e você está buscando, aquilo pode sensibilizar o labirinto. Principalmente numa pessoa que já tem essa sensibilidade prévia. Outra, esteira de academia, que são duas coisas muito comuns, né? Celular, Instagram, WhatsApp, esteira de academia. Gente que faz esteira olhando, né? E rolando a tela. Rolando ou vendo uma televisão na frente. Então, pessoas mais sensíveis aí, né, que tem um labirinto mais sensível, pode apresentar realmente um desbalanço desse labirinto, um desequilíbrio. Isso aí é importante. Doutor, deixa eu falar da tecnologia, né, que tem avançado muito na medicina, e eu queria falar das inovações dos exames médicos que foram aí, que chegaram e trazem diferença no diagnóstico e tratamento, mas também queria falar sobre inteligência artificial, se o senhor pudesse dar também uma pincelada em cima disso. Veja, a tecnologia na otorrino ajudou muito, né? Tanto o diagnóstico do dia a dia no consultório, no ambulatório, como na parte cirúrgica, né? Então, principalmente essa questão da videoendoscopia, né? Então, como a gente trabalha muito com cavidade, tanto ouvido como nariz e garganta, o acesso a essas cavidades, a visualização adequada, melhorou muito com a imagem, a nasofibroscopia, procedimentos endoscópicos. Então, minimiza a agressão cirúrgica, né? Você consegue ver melhor, né? Consegue trabalhar melhor ali. Então, isso foi um salto muito grande. Eu posso dizer também em relação à questão da reabilitação auditiva, por exemplo, com aparelhos auditivos, né? Digitais. Então, período agora mais recente, 20 anos, 15 para cá, e cada vez mais você tem a possibilidade de entrega ao paciente uma tecnologia que ajuda bastante, né, nessa reabilitação. Então, acho que foi importante isso também. Algumas medicações específicas, principalmente imunobiológicos, de inflamação, cada vez mais agora, crista da onda agora, poliposes, que são doenças sinusais, infecção crônica sinusal, né? Essa parte até alérgica mesmo. Então, cada vez mais isso vem ajudando, né? E eu diria da genética também. Então, estudos genéticos, principalmente da surdez congênita, né? Das infecções de repetição. A gente ainda não está naquela fase do tratamento genético. Chegou, mas o esclarecimento genético do que está acontecendo, a gente já começa a ter, né? Isso para frente vai, né, acontecer, de fato. E aí eu acho que ajuda, claro que tudo que é tecnologia, dependendo de como você use,
né? Então, a questão, por exemplo, do paciente ter acesso, né? A IA, talvez ali, de alguma forma, ele tenha ali porque a IA necessita de uma boa pergunta para poder ser Sim. respondida. Então, se você Perguntar em errado. perguntar errado, eu tenho isso como diagnóstico. Se dá o diagnóstico, aí você vai ter uma resposta baseada no que ele disse, mas não, de repente, não o que ele tem, de fato. Então, isso pode atrapalhar, né? Isso pode desviar. Mas, de uma maneira geral, na pesquisa científica, um IA boa, né? Que você consiga ter bons prompts ali, boas perguntas, eu acho que é sempre bem-vindo, sem dúvida. Já é uma tecnologia, dentro dessa pergunta de Beto, já é uma tecnologia mais antiga, mas foi uma revolução, foi o exame do naso. Sim, a nasofibroscopia. Eu exatamente. cheguei a fazer, inclusive, foi muito interessante, porque uma coisa é você ir para o médico, né? O médico dizer que seu nariz está ruim, que você, né? Mas se você não consegue ver. Sim, E o exame naso, uma televisão enorme assim, eu vendo meu nariz detalhes por e com dentro, detalhes, aumento, uma imagem exatamente. fantástica, Exatamente. e a pessoa explicando exatamente Isso. a obstrução que eu tinha, não é? E que o caso era Antes disso, cirúrgico. você, por exemplo, a garganta você via com um espelhinho, É, né? Um espelhinho ali botava na boca, uma dificuldade danada. E isso não é tanto tempo atrás, não. Não, Não é tanto tempo atrás, não. E isso hoje ajudou muito, ajudou né? demais. Ajudou Ajudou muito demais. isso, Não só a né? parte do diagnóstico, a gente tem hoje, né, esse exame físico armado dentro da otorrinolaringologia que a gente chama, né, que é essa videoendoscopia. O ouvido também pode ser visto dessa forma, a laringe, né? Então ajudou muito nessa questão diagnóstica, mas também na cirurgia, né? A parte cirúrgica Sim. nasal mudou completamente, né? Eduardo? Muito bom. E para fechar, que conselhos são importantes para os pais com relação às crianças, né? Sim. As próprias crianças que já entendem também, adultos e idosos, com relação a cuidar bem, a chegar numa determinada idade, né? Ouvindo bem, respirando bem, dormindo bem. E essa questão da importância da higiene bucal, né? Para a garganta, com relação ao período noturno. Certo. Olha, eu acho que alguns cuidados até simples, né, que a gente poderia ter em mente aí. Então, aquela recomendação, não usar o cotonete dentro do ouvido, extremamente importante. Uma hidratação nasal adequada, mas sem exageros, né? Mas aí orientada, de repente, pelo médico, né? Dependendo da situação, né? Acho que é importante frisar. Evitar essa questão de exposição a ruídos muito altos, um uso prolongado de aparelhos que induzem, assim, podem induzir uma perda auditiva. Evitar essa automedicação que a gente conversou, né? E eu acho que a atenção dos pais, você perguntou ali em relação à criança. Colégio, né, também. Sim, aí eu diria Salas fechadas. pais, cuidadores, colégio. Acho que é a questão da parte auditiva na criança. Eu acho que é preciso ter atenção nessa cognição, nessa parte auditiva. Acho que é preciso fazer uma avaliação caso exista uma queixa. Porque a criança muitas vezes não se queixa. A criança menor, né? E aí entra aquilo que você falou dos ambientes, um ambiente fechado, muito ar-condicionado, que não entra sol, que não é ventilado. Então, isso tudo a gente precisa estar bem, né? Porque você pode ter repercussões nessa mucosa nasal, nessa mucosa da garganta. A própria higiene adequada, importantíssimo, né? Na boa função da faringe, da laringe, né? Então, isso aí realmente é importante, sim, a gente frisar. E para a criança também, a orientação é assim, dormir sempre, né? Escovar bem o dente. Sem dúvida, né? sem dúvida. Isso tudo tem muita bactéria, né, na boca e vai passar ali 6, 7, 8 horas dormindo. Sim. Isso Com é certeza. importantíssimo. Sim, né? A não tenho gente dúvida, tem não também tenho essa boa higiene Na bucal. criança e no adulto, né? A higiene bucal tem de um aí modo a geral, ver, né? sim, com certeza. Isso aí é importante. Deixa eu agradecer aqui ao doutor, mas antes de a gente fazer a despedida aí com o doutor Marcelo aqui, deixa eu pedir para meu amigo aqui, Eduardo, falar aqui, agradecer aos nossos parceiros, Eduardo. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo apoio. A Alpha Ways XP Investimentos, a Delta Café, a Óculo Ótica, Contar, assessoria contábil e tributária, Cultura Inglesa, CDS Sistemas e a Taverna Suíça, desde 1968, lá fazendo sucesso na gastronomia na nossa querida cidade de Gravatá. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação, por esclarecer tantos pontos ainda
meio cegos em relação à sua especialidade. Muito obrigado pela sua participação e desenvoltura. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui, estou sempre às ordens. Obrigado, doutor Marcelo. Vamos. Já tem como convidados já na próxima semana? Temos Diga Dr. aí. Walter Manzi, dia 1º, dia 2, a gente está vendo a data exatamente, mas sobre a reforma tributária. Parte 2. Parte 2, tema muito em moda, que está no gerúndio no Brasil, Incrível isso. né? Aperreando muito aí os contadores, empresários, profissionais liberais, de um modo geral, porque a reforma tributária ela vai mexer bastante no bolso, né, e na cabeça das pessoas aí para entender. Então, Dr. Walter Manzi. Tá, joia. Obrigado, Eduardo. Obrigado, doutor Marcelo. E obrigado a vocês que estão aqui com a gente, acompanhando. Vá lá, se inscreva no canal, salve, compartilhe, mande para um amigo. Estamos aqui no nosso Conexões PE.